Capítulo 23. Seja impecável, seu código de conduta. Quinto dia. Seu resultado: é possível ter grandes valores, ter todas as regras alinhadas para apoiá-los, fazer a si mesmo as perguntas certas, e não viver de acordo com seus valores no momento. Se está sendo honesto consigo mesmo, você sabe que a resposta é sim. Todos nós, em uma ou outra ocasião, deixamos que os eventos nos controlem, em vez de controlarmos nossos estados ou decisões sobre o que esses eventos significam. Precisamos de um meio definido de garantir uma existência sistemática de acordo com os valores que assumimos, e também um meio de medir se estamos ou não realizando esses valores numa base diária. O jovem conquistara um tremendo sucesso aos 27 anos de idade. Era muito inteligente, culto e achava que tinha o mundo sob controle. Mas um dia percebeu algo: não era feliz. Muitas pessoas o detestavam, considerando-o altivo e arrogante, e sentiu que não mais estava no comando do rumo de sua vida, muito menos de seu supremo destino. Decidiu assumir o controle de sua vida, fixando um padrão mais alto para si mesmo, desenvolvendo uma estratégia para alcançar esse padrão, e criando um sistema para poder mediar os resultados diariamente. Começou por selecionar 12 virtudes, 12 estados que queria experimentar todos os dias, que a seu ver levariam sua vida no rumo que desejava. Pegou sua agenda e anotou os 12 estados, fazendo ao lado quadrados para todos os dias do mês, pensando: cada vez que eu violar qualquer uma dessas virtudes, farei um pequeno ponto preto para esse valor no dia específico. O objetivo é não ter pontos pretos na tabela. Saberei então que estou realmente vivendo de acordo com essas virtudes. Ele ficou tão orgulhoso da ideia que mostrou a agenda e explicou o sistema a um amigo, que lhe disse: isso é ótimo. Só acho que você deve acrescentar a humildade à sua lista de virtudes. E Benjamin Franklin riu e acrescentou a 13ª virtude à sua lista. Lembro de ler essa história na autobiografia de Ben Franklin, num velho hotel em Milwaukee. Tinha uma programação intensa na ocasião, com a perspectiva de comparecer a vários programas de entrevistas no rádio e televisão, uma noite de autógrafos, e ainda um jantar para convidados. Na noite anterior a todos esses compromissos, tomei uma decisão. Muito bem, você está aqui, então tire o melhor proveito possível. Pelo menos pode alimentar sua mente. Tivera pouco tempo antes a ideia de valores e hierarquias, e criar o que julgava ser uma grande lista de valores para mim mesmo, pelos quais seria maravilhoso viver. Mas, ao refletir sobre a lista de virtudes de bem, disse a mim mesmo: é verdade, você tem o amor como um valor, mas está sendo amoroso neste momento. A contribuição é um de seus principais valores, mas está contribuindo neste momento? E a resposta foi não. Tinha grandes valores, mas não media se de fato vivia de acordo com eles, numa base cotidiana. Sabia que era uma pessoa amorosa, mas podia olhar para trás, e perceber uma porção de momentos em que não fora amoroso. Sentei e perguntei a mim mesmo: em que estados eu estaria se estivesse no melhor de mim? Que estados me empenharei em alcançar todos os dias, não importa o que aconteça? Independente do ambiente, independente dos desafios ao redor, entrarei nesses estados pelo menos uma vez por dia. Os estados que decidi assumir incluíam ser cordial, feliz, amoroso, expansivo, divertido, poderoso, generoso, audacioso, apaixonado e alegre. Alguns desses estados combinavam com meus valores, outros não. Mas sabia que se realmente vivesse cada um desses estados todos os dias, estaria vivendo sempre de acordo com meus valores. Como você pode imaginar, foi um processo dos mais excitantes. No dia seguinte, ao comparecer aos programas de rádio e televisão, assumi deliberadamente esses estados. Fui feliz, amoroso, poderoso, divertido, e senti que tudo o que disse e fiz representa uma contribuição, não apenas para os meus anfitriões, mas também para as pessoas que escutavam e assistiam. Depois, fui a um shopping center para dar autógrafos no livro. Quando cheguei lá, o gerente me procurou com uma expressão aflita, e disse: há um pequeno problema, Sr. Robbins. O anúncio de que estará aqui autografando o livro só vai sair no jornal de amanhã. Se isso tivesse acontecido antes de eu ler sobre a lista de Ben Franklin, poderia reagir de uma maneira diferente. Mas com a minha nova lista em mente, pensei, assumi o compromisso de viver nesse estado, independente do que possa ocorrer. Que grande teste para constatar se estou mesmo vivendo de acordo com o meu código pessoal todos os dias. Fui até a mesa em que autografaria os livros. Olhei ao redor. Não havia ninguém ali. Apenas umas poucas pessoas circulavam pelo shopping. Como poderia criar excitamento onde parecia não haver nenhum? A primeira coisa que aflorou era minha mente foi ousadia.
Afinal, um dos estados em minha lista era ser audacioso. Peguei um exemplar do meu livro, Poder Ilimitado, e comecei a lê-lo, fazendo todos os tipos de ruídos interessantes. Puxa, será que é verdade? Não demorou muito para que uma mulher de passagem fosse atraída por meu entusiasmo pelo que devia ser, com toda certeza, um grande livro. Ela parou para descobrir o que eu havia descoberto sobre aquele livro incrível. Mencionei algumas histórias e técnicas. Outra pessoa parou para ver do que se tratava. Mais uma, mais outra. Cerca de 20 minutos depois, entre 25 e 30 pessoas se agrupavam ao meu redor, para ouvir sobre o grande livro que eu descobrira. Eu disse então, e vocês querem saber o melhor? Acontece que sou um grande amigo do autor. Os olhos da primeira mulher se iluminaram. E mesmo, levantei o livro, e mostrei minha foto na quarta capa. Parece familiar? Ela riu, assim como os outros. Sentei e comecei a autografar livros. Aquela tarde acabou se tornando um tremendo sucesso, e todos nos divertimos. Em vez de deixar que os eventos controlassem minhas ações e percepções, optei conscientemente por viver pelo que agora chamo de meu código de conduta. Também experimentei um enorme senso de satisfação por saber que ao viver nesses estados, sendo quem realmente sou, estava atendendo de imediato a meus valores. Ponha convicção em seus atos. Frase de Ralph Waldo Emerson. Ben Franklin e eu não somos as únicas pessoas que possuem códigos de conduta. O que acha que são os 10 mandamentos? Ou o juramento dos escoteiros? Ou o código de conduta do militar americano? E o credo do clube dos otimistas? Uma maneira de criar seu próprio código é analisar códigos de conduta que já existem. Credo do clube dos otimistas. Prometa a si mesmo ser tão forte que nada poderá perturbar sua paz de espírito. Falar de saúde, felicidade e prosperidade a cada pessoa que encontrar. Fazer todos os seus amigos sentirem que há algo de valor neles. Olhar para o lado bom de tudo, e fazer com que seu otimismo se torne realidade. Pensar apenas no melhor, trabalhar apenas para o melhor, e esperar o melhor. Ser tão entusiasmado pelo sucesso dos outros quanto é pelo seu. Esquecer os erros do passado, e se empenhar por maiores realizações no futuro. Exibir uma expressão jovial em todas as ocasiões, e oferecer um sorriso a cada criatura viva que encontrar. Dispensar tanto tempo à melhoria de si mesmo que não terá tempo para criticar os outros. Ser grande demais para se preocupar, nobre demais para se irritar, forte demais para ter medo, e feliz demais para permitir a presença de problemas. Quando John Wooden, o grande treinador de basquete da Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA, formou-se no primeiro grau, aos 12 anos de idade, o pai lhe deu um credo de 7 pontos. John diz que esse credo foi uma das influências mais poderosas em toda a sua vida e carreira. É um credo pelo qual ele ainda vive todos os dias. Dando o melhor de si. 1. Seja honesta com você mesmo. 2. Faça com que cada dia seja sua obra-prima. 3. Ajude os outros. 4. Absorva o máximo de bons livros. 5. Faça da amizade uma grande arte. 6. Construa um abrigo contra um dia de tempestade. 7. Ore por orientação, e agradeça por suas bênçãos todos os dias. Você pode pregar um sermão melhor com sua vida do que com os lábios. Frase de Oliver Goldsmith. A tarefa de hoje. 1. Faça uma lista dos estados que vai se empenhar por experimentar todos os dias, a fim de viver de acordo com seus mais altos princípios e valores. Cuide para que a lista seja bastante longa para lhe proporcionar a riqueza e variedade que merece, mas também bastante curta para que possa ficar nesses estados todos os dias. A maioria das pessoas descobre que entre 7 e 10 é o ideal. Que estados você gostaria de experimentar, numa base sistemática? Feliz, dinâmico, afável, ligado, jovial, agradecido, apaixonado, equilibrado, aventureiro, divertido, audacioso, generoso, elegante. Alguns desses estados podem combinar com os seus valores atraentes, e alguns podem ser coisas que você sente que o levará a viver de acordo com seus valores todos os dias. 2. Depois de compilar sua lista, escreva uma frase ao lado de cada estado, descrevendo como saberá que está sendo assim. Em outras palavras, suas regras para esse estado. Por exemplo, estou jovial quando sorrio para as pessoas. Sou audacioso quando faço algo totalmente inesperado. Sou grato quando lembro todas as coisas boas que tenho na vida. 3. Assuma um compromisso consigo mesmo de experimentar de fato esses estados, pelo menos uma vez por dia. Você pode querer escrever seu código de conduta num pedaço de papel, e guardá-lo na carteira,
em sua mesa de trabalho, ou junto da cama. De vez em quando, no decorrer do dia, dê uma olhada na lista, e pergunte a si mesmo, qual desses estados já experimentei hoje? Em quais ainda não estive, e como farei para alcançá-lo até o final do dia? Se você realmente se empenhar em seu código de conduta, imagine como vai se sentir maravilhoso. Não mais será controlado pelos eventos. Saberá que, independente do que possa acontecer ao redor, é capaz de manter o senso de si mesmo, e corresponder à visão que criou. Um tremendo orgulho deriva de se ater um padrão superior, e saber que a cada dia você é o único a determinar como vai se sentir, que só vai se comportar no mais alto nível. Wayne Dyer partilhou recentemente de uma grande metáfora comigo, relatando como as pessoas atribuem a culpa pela maneira como se comportam às pressões que estão sentindo. Disse ele, as pressões não criam um comportamento negativo. Pense em si mesmo como uma laranja. Se uma laranja é espremida, se toda essa pressão é aplicada do exterior, o que acontece? O suco escorre, não é mesmo? Mas a única coisa que sai quando a pressão é aplicada, é o que já está dentro da laranja. Creio que é você quem decide o que tem dentro de si, ao se ater um padrão superior. Assim, quando a pressão for aplicada, será o que há de melhor. Afinal, nem sempre se pode contar com uma travessia tranquila. Cabe a você viver por seu código de conduta, e se empenhar no princípio do Kanni, a fim de manter um rumo apropriado em seu curso. Lembre-se, quem você é todos os dias, as pequenas ações também, não apenas as grandiosas, constrói seu caráter e forma sua identidade. Uma das ações mais importantes que você pode fazer é aprender a Capítulo 24. Controle seu tempo e sua vida. Sexto dia. Seu resultado. Aprenda a usar o tempo em seu proveito, em vez de permitir que domine seus níveis de satisfação e estresse. Se alguma vez você já sofreu estresse, e quem não sofreu, é bem provável que tenha sido porque sentiu que não dispunha de tempo suficiente para fazer tudo o que queria, ao nível de qualidade porque se empenha. Pode sentir essa frustração, por exemplo, por estar focalizando exclusivamente as demandas do momento, as solicitações do presente, os desafios do presente, os acontecimentos do presente. Nesse estado estressado e sobrecarregado, sua eficiência logo diminui. A solução é simples: assuma o controle do momento no tempo que está focalizando. Se o presente é estressante, então torne-se mais engenhoso ao lidar com os desafios, passando a focalizar o futuro, com a conclusão ou solução das tarefas à sua frente. Esse novo foco mudará imediatamente, e lhe proporcionará os recursos de que precisa para inverter a situação no presente. O estresse é, com frequência, o resultado de se sentir empacado num momento específico do tempo. Um exemplo é quando a pessoa fica pensando no futuro de formas enfraquecedoras. Você pode ajudar essa pessoa ou a si mesmo, levando-a a refocalizar o que pode controlar no presente. Outras pessoas, ao serem chamadas para enfrentar um desafio, começam a focalizar exclusivamente o passado e seus desempenhos deficientes. À medida que permanecem no passado, o estresse aumenta. Uma mudança para o presente, ou antecipação de um futuro positivo, podem alterar o estado emocional. Nossas emoções, portanto, sofrem um impacto poderoso do momento no tempo em que estamos operando. Com bastante frequência, esquecemos que o tempo é uma projeção mental, e que nossa experiência do tempo é quase que exclusivamente o resultado do foco mental. O quanto representa um longo tempo, por exemplo. Tudo depende da situação, não é mesmo? Ficar parado numa fila por mais de 10 minutos pode parecer uma eternidade, enquanto uma hora fazer amor passa muito depressa. Nossas convicções também filtram a percepção do tempo. Para algumas pessoas, independente da situação, 20 minutos é uma vida inteira. Para outras, um longo tempo é um século. Pode imaginar como essas pessoas andam diferentes, falam diferentes, encaram seus objetivos diferentes, e como podem se tornar estressadas se tentarem lidar umas com as outras, enquanto operam em estruturas de referência completamente diferentes. É por isso que o controle do tempo é uma habilidade vital. A capacidade de manipular a experiência do tempo é a capacidade de moldar a experiência de vida. Para os exercícios de hoje, vamos analisar brevemente e aplicar os 3 conselhos sobre ganhar tempo. Primeiro, a capacidade de distorcer o tempo. Depois que você dominou a capacidade de mudar as estruturas do tempo pela mudança do foco, está pronto para passar a segunda grande habilidade no controle do tempo, que é a capacidade de distorcer o tempo, a fim de que 1 minuto pareça 1 hora, ou 1 hora pareça 1 minuto. Já notou que, ao se absorver por completo numa coisa, perde a noção do tempo?
Por quê? Porque não mais focaliza o tempo. Faz poucas medições do tempo. Focaliza algo agradável, e por isso o tempo passa mais depressa. Lembre-se de que você está no comando. Dirija seu foco. Escolha conscientemente como medir o tempo. Se olhar a todo instante para o relógio, então o tempo parece se arrastar. Repito, a experiência do tempo é controlada por seu foco. Como você define seu uso do tempo? Está gastando, desperdiçando, ou matando? Já se disse que matar o tempo não é assassinato, é suicídio. Segundo, uma questão de importância. A segunda, e talvez a mais crítica, distinção é a compreensão de como a urgência e a importância controlam suas decisões sobre o que fazer com seu tempo, e, portanto, seu nível de realização pessoal. O que estou querendo dizer com isso? Deixe-me perguntar o seguinte: você já trabalhou até não poder mais, e conseguiu realizar todas as tarefas em sua lista por fazer, mas ainda assim sentiu-se realizado ao final do dia? Isso acontece porque fez tudo o que era urgente, e exigia sua atenção no momento, mas não fez o que era importante, as coisas que fariam uma diferença a longo prazo. Por outro lado, já teve aqueles dias em que só fez umas poucas coisas, mas ao final sentiu que foi um dia realmente que fez diferença. Esses foram os dias em que você focalizou o que é importante, em vez do que exigia sua atenção com urgência. A urgência parece controlar nossas vidas. O telefone toca. Estamos fazendo alguma coisa importante, mas temos de atender. Afinal, não podemos perder alguma coisa. Este é o exemplo clássico de manipular o que é urgente. Ninguém quer perder uma interessante conversa com uma mensagem gravada. Por outro lado, compramos um livro que sabemos que pode fazer uma diferença em nossas vidas, mas adiamos a leitura várias vezes, porque não conseguimos espremê-la nos intervalos entre abrir a correspondência, encher o tanque do carro e assistir ao noticiário da TV. A única maneira de dominar de fato o seu tempo é organizar uma agenda diária que lhe permita passar a maior parte fazendo as coisas que são importantes, em vez de urgentes. Terceiro, poupe anos. O meio mais poderoso que descobri para comprimir o tempo é aprender através da experiência de outras pessoas. Nunca poderemos realmente controlar o tempo, enquanto nossa estratégia primária para aprender e absorver o mundo se basear na experiência e erro. Moldar-se pelos que já obtiveram o sucesso pode lhe poupar anos de dor. É por isso que sou um leitor voraz, e um estudioso fervoroso de gravações e seminários. Sempre considerei essas experiências como necessidades, não como acessórios, e me proporcionaram a sabedoria de décadas de experiência e sucesso. Desafio-o a aprender com as experiências de outras pessoas com tanta frequência quanto puder e utilizar tudo o que aprender. Temos tempo suficiente, se usarmos direito. Frase de Johann Wolfgang von Goethe. A tarefa de hoje. 1. Durante o dia de hoje, comece a explorar a mudança de estruturas de tempo. Sempre que sentir as pressões do presente, pare e pense sobre o futuro por meios fortalecedores. Por exemplo, pense nos objetivos que o atraem, e se torne plenamente associado. Visualize a imagem, escute, absorva-se neles, observe como se sente. Ponha-se no meio de uma lembrança apreciada, seu primeiro beijo, o nascimento de um filho, um momento especial com um amigo. Quanto mais desenvolver a capacidade de mudar no instante as estruturas de tempo, maior será o nível de liberdade e o âmbito de emoções que poderá criar em si mesmo, de um momento para outro. Faça isso muitas vezes, até saber que pode usar a mudança de foco para mudar seu estado de forma instantânea. 2. Aprenda a distorcer o tempo deliberadamente. Para alguma coisa que normalmente parece levar muito tempo para terminar, acrescente outro componente, que não apenas vai acelerar sua percepção do tempo, mas também lhe permitirá realizar duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, quando estou correndo, uso fones para escutar minha música predileta, ou assisto ao noticiário da TV e dou o telefone mas enquanto estou na minha Stairmaster. Isso significa que nunca terei uma desculpa para não me exercitar, para não fazer o que é importante, ou seja, posso me exercitar e responder às ligações. 3. Escreva uma lista de a fazer que determine prioridades de acordo com a importância, em vez da urgência. Em vez de escrever milhões de coisas a fazer, e se sentir fracassado ao final do dia, focalize o que é mais importante para você realizar. Se fizer isso, posso lhe garantir que encontrará um senso de satisfação e realização que poucos experimentam. E é claro que sempre devemos tirar tempo para Capítulo 25. Descanse e se divirta, até mesmo Deus tirou um dia de folga. Sétimo dia.
Seu resultado: alcance algum equilíbrio. Você trabalhou com afinco, empenhou-se ao máximo. Tire um dia de folga para se divertir um pouco. Seja espontâneo, seja ousado. Faça alguma coisa diferente. O que criaria mais excitamento para você? O grande homem é aquele que não perde o coração de criança. Frase de Mêncio. A tarefa de hoje: 1. Planeje alguma coisa divertida e a realize, ou siga o impulso do momento. O que quer que seja, divirta-se. Amanhã, você estará pronto para explorar.